Você já se perguntou se aquilo que lemos no Antigo Testamento tem conexão direta com o que vivemos hoje em Cristo? Já imaginou que, muito antes da cruz, Deus já havia iniciado uma história de redenção por meio de símbolos, milagres e figuras proféticas? Hoje, ao celebrarmos o feriado de Corpus Christi, que significa literalmente o corpo de Cristo, vamos mergulhar juntos numa das conexões mais profundas da Bíblia, da vida de Moisés, o libertador de Israel, e como a jornada dele foi um reflexo vivo da missão de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. No início, havia escravidão. O povo de Israel gemia sob o peso do jugo egípcio, vivendo sem liberdade, esperança ou consolo. E é justamente nesse cenário de dor que Deus se manifesta. Ele levanta um homem, nascido hebreu, criado como egípcio e forjado no fogo do deserto, o Moisés. E é no deserto, longe dos palácios do Egito, que ele ouve o chamado que mudaria a história de milhões. A sarça ardente não se consumia, e uma voz ecoava do meio do fogo, Moisés, Moisés, e ele, tremendo, respondeu, eis-me aqui. Ali começava não apenas uma missão, mas uma profecia viva. A missão de Moisés era libertar o povo de Deus da escravidão física, mas apontava para alguém maior, que viria libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. O que Moisés fez no físico, Jesus faria no espiritual. Na noite em que o povo finalmente seria liberto do Egito, o Senhor ordenou algo estranho, que cada casa sacrificasse um cordeiro e marcasse os umbrais das portas com seu sangue. Aquele sangue não era decorativo. Ele era proteção. Quando o anjo do juízo passasse, apenas onde houvesse sangue, haveria salvação. Essa cena poderosa não foi aleatória. Ela era um anúncio. O cordeiro sem defeito, sacrificado naquela noite, era uma representação do que Cristo seria. Jesus, o Cordeiro de Deus, viria para tirar o pecado do mundo. Seu sangue derramado na cruz seria a nova marca nos umbrais do nosso coração. A caminhada pelo deserto começou com celebração, mas logo as dificuldades surgiram. O povo sentiu fome. Murmuraram. Questionaram. E mais uma vez, Deus respondeu, desta vez, enviando o maná, um pão misterioso, que caía dos céus como orvalho, doce como mel, renovado todas as manhãs. E ali, sem que percebessem, estavam comendo uma sombra do próprio Cristo. Porque séculos depois, diante de uma multidão faminta, Jesus diria, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Ele não estava apenas oferecendo alimento físico. Ele era o sustento espiritual eterno. O maná no deserto sustentava o corpo. O corpo de Cristo, entregue por nós, sustenta a alma. Essa é a beleza de Corpus Christi. Não é apenas um feriado. É uma lembrança viva de que o céu se inclinou até a terra. É a celebração do Deus que não apenas falou, mas se fez carne, habitou entre nós e se entregou por amor. O mesmo Deus que alimentou o povo de Israel, alimenta a sua alma hoje, se você abrir o coração. A jornada de Moisés continuava, e o deserto era o palco dos maiores milagres. Um deles foi a travessia do Mar Vermelho. À frente, um mar intransponível. Atrás, o exército de Faraó. Aos olhos humanos, o fim. Mas Deus ordena que Moisés levante o cajado e as águas se abrem. O povo passa a pé enxuto. E os inimigos são engolidos pelas águas. Essa cena não é apenas libertação física. É o símbolo do batismo espiritual. Quando entregamos a vida a Cristo, Ele abre um caminho de salvação onde antes só havia condenação. O mar que nos separava da vida eterna é aberto e atravessamos seguros, pela fé, até a nova terra. No Monte Sinai, Moisés sobe para receber a lei. Trovões, relâmpagos, a glória de Deus cobre o monte. Ele recebe as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Mas o povo, lá embaixo, se corrompe. Fazem um bezerro de ouro. Rejeitam o Deus que os tirou da escravidão. E mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, renova a aliança. E aqui está o ponto, a lei foi dada, mas não era o fim. Era apenas o começo. Anos depois, Jesus subiria a outro monte, o Calvário. Não para receber pedras, mas para entregar o próprio corpo.
E ali, pendurado entre o céu e a terra, ele selaria uma nova aliança. Uma aliança não escrita em tábuas, mas no coração dos homens. Uma aliança não baseada em méritos, mas em graça. Não baseada em sacrifícios repetitivos, mas em um único sacrifício eterno. Durante os 40 anos no deserto, Deus ordena a construção de um tabernáculo. Um lugar de encontro entre Deus e o homem. Dentro dele, estava a Arca da Aliança, que continha o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Tudo símbolos de Cristo. O maná, o pão da vida. A vara, o sacerdócio e o poder. A lei, cumprida por ele. E o tabernáculo, o local da presença de Deus, apontava para o Emanuel, o Deus conosco. Hoje, não precisamos mais de tendas. Cristo habita em nós. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Mesmo com milagres diários, o povo murmurava. Mas Deus nunca os abandonou. Ele foi a nuvem de dia, o fogo à noite, a água que brotou da rocha. E essa rocha também era Cristo. Porque mesmo quando não o reconhecemos, ele continua sendo a fonte da nossa salvação. Moisés, por fim, contempla a terra prometida de longe. Ele não entra. Mas deixa um legado. Sua missão era apontar o caminho. A entrada seria com Josué, o mesmo nome que, em hebraico, é Yeshua. Jesus. Coincidência? Não. Profecia. O libertador físico abre o caminho, mas o libertador eterno nos conduz à promessa. Hoje, ao celebrar Corpus Christi, não olhe apenas para o passado. Olhe para o presente da graça e para o futuro da promessa. O corpo de Cristo foi entregue. O sangue foi derramado. A aliança está selada. E você é parte dela. Agora, se possível, feche os olhos. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e poder, nós te agradecemos por tua palavra viva, por tua fidelidade eterna e por tua presença constante. Hoje, ao lembrarmos do corpo de Cristo, reconhecemos que ele é o pão vivo que desceu do céu. Que sua carne foi entregue por amor. Que seu sangue nos cobre e nos salva. Assim como salvaste Israel com o sangue do Cordeiro, salva-nos hoje com o sangue do teu Filho. Alimenta nossa alma, guia nossos passos, fortalece nossa fé. Que possamos viver em comunhão contigo, mesmo em meio aos desertos da vida. Que nunca esqueçamos que a jornada de Moisés não foi apenas uma história, mas um retrato da tua promessa viva. Nós recebemos hoje, com fé, o corpo de Cristo. E declaramos: somos teu povo, tua herança, tua casa. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu recebo o corpo de Cristo. Inscreva-se no canal Chave da Bíblia para receber mais mensagens como essa. Compartilhe esta palavra com alguém que está precisando de um milagre, de um renovo, de uma nova caminhada com Deus. E lembre-se, em tudo o que Deus fez com Moisés, Ele continua fazendo hoje. Porque o mesmo Deus que abriu o mar, ainda abre portas. O mesmo Deus que enviou o maná, ainda alimenta corações. E o mesmo Cristo que se entregou na cruz, ainda transforma vidas.